boa noite. Começa agora o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. Estão presentes Celso Russomano, do PRB, João Dória, do PSDB, Marta Suplicy, do PMDB, Major Olímpio, do Solidariedade, Fernando Haddad, do PT e Luísa Erundina, do PSOL. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta M, Portal da TV Gazeta, TV Estadão e pelo Periscope do Twitter. Vamos agora ver as regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, o candidato responde a pergunta de jornalista. O jornalista escolhe quem responde e quem comenta. O candidato que respondeu tem direito à tréplica. Cada candidato responde apenas a uma pergunta e comenta apenas uma vez. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. Para a resposta é de 1 minuto e meio. O comentário e a tréplica têm 30 segundos cada. O candidato que se sentir ofendido por injúria, calúnia ou difamação poderá pedir direito de resposta. Se a consultoria jurídica do debate reconhecer o pedido, o candidato terá 1 minuto. Eu quero lembrar que os celulares devem estar desligados ou no modo silencioso e não serão permitidas manifestações da plateia. O jornalista da TV Gazeta, Rodolfo Gamberini, faz a primeira pergunta. Minha pergunta é para a candidata Marta. Michel Temer é acusado de corrupção. Renan Calheiros é acusado de corrupção. Romero Jucá, acusado de corrupção. Eduardo Cunha, acusado de corrupção. Valdir Raupp, acusado de corrupção. Jader Barbalho, acusado de corrupção. Todos eles são do PMDB. Partido que a senhora escolheu quando deixou o PT depois de 33 anos de militância ao descobrir um esquema de corrupção criminoso. O que baseou a sua escolha? O comentário depois eu quero que seja feito pela candidata Erundina, que também deixou o PT. Olha, eu deixei o PT, foi uma série de circunstâncias, né? É um partido que eu fiquei absolutamente desiludida, não só pela questão da corrupção, mas também pela questão dos dirigentes do PT irem no rumo de perpetuação no poder de um sistema orgânico também aí de corrupção, que no partido perdeu a minha razão de ser. E então isso foi um sofrimento, foi uma decepção enorme. E o que me levou também, aí com as acusações do Petrolão, perceber que eu ia estar perdendo meu tempo ali, que eu não tinha nada a ver com nada daquilo e muito menos com aquele futuro que eu não vislumbrava muito bom para o Partido dos Trabalhadores. Saí. Eu sou senadora pelo Estado de São Paulo. Eu tinha que escolher um partido forte, grande, e eu olhei, pensei e eu vi que não tem um partido grande, estruturado, que me desse a possibilidade de estar ali sem ter gente investigada. Os grandes todos tinham. E aí eu escolhi o PMDB, por ser o partido que me pareceu onde eu poderia melhor desempenhar as minhas funções como senadora da República pelo maior Estado brasileiro. Agora, em relação às investigações, eu quero deixar aqui muito claro, eu apoio a Lava Jato, não importa quem seja, não tem ninguém melhor ou pior do que alguém nesse país, que vá até o fim com todos. Obrigada. Agora o comentário, Luísa Erundina, 30 segundos. A candidata é incoerente. Eu não sei que tipo de combate à corrupção ela pretende fazer, e se vai conseguir fazer, exatamente pelas razões que foram colocadas aqui. Ela se dizia que o PT era um mar de lama, por isso ela estaria saindo para um outro partido, esse partido é o PMDB. O PMDB é exatamente o partido do Cunha. Não há figura mais abjeta, mais corrupta do que Cunha e seus asseclas do PMDB. Obrigada. Marta, 30 segundos. Olha, a única coisa que eu posso dizer é que eu sou ficha limpa, não tenho acusações, estou há mais de 30 anos na política
e me sinto muito bem de estar na política, com essa trajetória que eu tenho, que me permite hoje ter como grande patrimônio a honestidade na política brasileira. Agradeço as candidatas. E agora quem pergunta é o jornalista do Estadão, Pedro Venceslau. Minha pergunta é para o candidato Celso Russomano. Deputado, o senhor disse recentemente que a sua campanha naufragaria se o senhor revelasse a sua opinião sobre a reforma trabalhista proposta pelo presidente Michel Temer. Por que isso ocorreria e qual é a sua opinião? Quem comenta, Pedro? Quem comenta é o João Dória. Muito bem. Celso Russomano, sua resposta. Pedro, eu sou totalmente contrário a tirar direitos dos trabalhadores brasileiros. Acho que o Brasil precisa passar, sem dúvida nenhuma, por uma reforma, mas não tirando direitos trabalhistas. Esses são sagrados e devem ser preservados. Veja que a Folha de São Paulo publicou uma matéria recentemente dizendo que eu disse textualmente que estava disposto a ajudar os motoristas do Uber porque eles estavam sendo vítimas de trabalho escravo, trabalhando de 14 a 16 horas por dia. Basta te dizer que nos Estados Unidos, em Massachusetts e na Califórnia, 385 mil motoristas entraram com uma ação coletiva contra o Uber. Se eu defendo que as pessoas devem trabalhar 8 horas por dia dirigindo carros, para evitar o que a gente está vendo aí, e hoje foi publicada uma matéria de que o motorista dormiu no volante e bateu o carro pedindo desculpas para o seu passageiro, um motorista de Uber, dizendo que ele trabalha em média 14 ou 15 horas por dia, que ele não consegue descansar para poder pagar o seu carro e tirar alguma coisa para a sua família. Nessas condições, sou totalmente contrário ao aumento de horas trabalhadas por qualquer brasileiro. Seu comentário, João Dória, 30 segundos. Bem, Maria Lídia e Pedro, aqui nós temos deputados federais e senadores. Eu sou empresário, sou um gestor, um administrador. A minha preocupação é a cidade de São Paulo. Eu quero ser um gerador de empregos, um gerador de oportunidades, um gerador de novos investimentos do setor privado, do setor público, estadual, federal e municipal. Valorizar o empreendedorismo, valorizar a economia criativa, criar oportunidades para o polo tecnológico, gerar para a população de São Paulo oportunidades de emprego. É isso que eu desejo como gestor. 30 segundos, Russomano. Bom, as minhas colocações eu já fiz. Entendo que todos devem trabalhar no máximo 40 horas semanais por semana, e é assim que a legislação diz 44, eu defendo as 40 horas semanais. Então, eu acho que o brasileiro tem que ter condição de viver com a sua família, de ter lazer um pouco de lazer, poder praticar esportes, e só com menos horas trabalhadas que ele vai conseguir isso. Ok. Agradeço os candidatos. Agora, outra pergunta do jornalista da TV Gazeta, Rodolfo Gamberini. Minha pergunta é para o candidato Major Olímpio. Há vários projetos no Congresso brasileiro instituindo a lei da escola sem partido. Grosso modo, seria uma lei que proíbe os professores, os educadores, de transmitir ideologia para os jovens e para as crianças que estão nas escolas públicas. Não só públicas, nas privadas também. Os professores não poderão contrariar, se for aprovada essa lei, a orientação doméstica dessas crianças e jovens. Qual é a sua posição sobre esse projeto? O que o senhor acha dessa ideia do projeto de escola sem partido? Em primeiro lugar... Um minuto, por favor. Sim. O comentário. O comentário eu gostaria que fosse feito pelo candidato Russomano. Eu apoio o movimento Escola Sem Partido, porque essa desvirtuação em relação a conteúdos ideológicos, a escola tem que formar e informar bem. E o projeto em si, Gamberini, ele diz da participação da família no acompanhamento dos conteúdos que são transmitidos na escola. Isso é simplesmente uma consolidação do que já está estabelecido na própria Constituição brasileira em relação à educação. O que não se quer nisso é simplesmente se usar ideologicamente, como se tentou usar
por uma formação de esquerdopatas em relação à formação da juventude brasileira, usando e deformando através da escola, ao invés de formar e informar, a chamada formação holística, a formação mais ampla. Então, eu acompanho esses projetos que estão tramitando. Logicamente, eles estão em processo de aperfeiçoamento. Quando está se falando, olha, tem um artigo lá que fala do regramento para o professor. Isso é besteira, não precisa ter um regramento para o professor, porque o Código de Ética e o próprio Código Disciplinar, no contrato do professor, já estabelece as obrigações dele. Mas eu sou favorável, sim, a que a escola não partidarize. Ok. Agradeço. Russomano, seu comentário. Olha, a Constituição brasileira é muito clara com relação ao ensino. Se nós obedecermos à Constituição brasileira, nós não precisamos de mais legislação nenhuma. Eu entendo que a escola foi feita para ensinar, para educar. Infelizmente, isso não acontece hoje na cidade de São Paulo. Os alunos saem da escola municipal sem saber ler e sem escrever. Isso é o que é de mais triste, é o que nós vamos corrigir na cidade de São Paulo. Obrigada. Agora, réplica, Major Olímpio, 30 segundos. Bom, o que eu tenho a dizer é exatamente que a educação não é um caminho, é o único caminho que existe para o crescimento e o progresso de uma sociedade. E nós temos que voltar os olhos, sim, para o conteúdo, para a formação e jamais para a deformação. Os processos de ensino e educação no país têm procurado conduzir ideologicamente. É isso que se quer evitar. Ok, obrigada. Agradeço aos candidatos. E quem faz agora a quarta pergunta é o jornalista do Estadão, Pedro Venceslau. Pergunta para o prefeito Fernando Haddad, com comentário do deputado Major Olímpio. Em 2012, prefeito, o PT estava dentro da estrela que aparecia nos seus comerciais de TV e todos os programas, se não todos, quase todos, receberam o Lula e a Dilma do começo ao fim. Em 2016, a estrela até está lá, mas em um tamanho bem menor e sem as iniciais do partido. O senhor teme que o PT contamine a sua campanha? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Bom, em primeiro lugar, se alguém aqui é coerente e mantém seus compromissos do mesmo lado, sou eu, que nunca mudei de partido nos últimos 30 anos. Sou filiado ao mesmo partido e impunho as mesmas bandeiras, a bandeira da igualdade de oportunidades. Eu, como ministro da Educação, tive a oportunidade de servir ao presidente Lula e fui o responsável pela maior inclusão de jovens negros e pobres da periferia de todo o Brasil, sobretudo de São Paulo, nas universidades particulares por meio do ProUni e nas universidades públicas por meio do Enem. Como prefeito, continuo do mesmo lado, fazendo faixas exclusivas de ônibus para atender o trabalhador, entregando 410 novas creches em toda a periferia de São Paulo e, para quem duvidar, mandei colocar no site haddadsp.com.br todos os endereços. São 2 creches por semana abertas que eu vou continuar abrindo até acabar com a fila e criando 33 hospitais dia na cidade de São Paulo, sendo 21 fixos e 12 móveis, para diminuir a fila de espera de consulta, exame e cirurgia. Tenho muito orgulho da minha trajetória, não pretendo mudar de posição e muito menos mudar de lado. O seu comentário, Major Olímpio, 30 segundos. Dilma já foi empichada. Lula foi denunciado como o mentor, o chefe da quadrilha, e certamente apodrecerá na cadeia como é merecedor. Gostaria, em relação a isso, que o prefeito pudesse usar os seus 30 segundos. O partido está obrigando todo mundo no país a usar o horário eleitoral para defender. Defenda Lula e Dilma por 30 segundos, candidato. Haddad. Major, eu sou de uma tradição que não arrega, como se diz. Eu fui ministro do presidente Lula, ministro da Educação. Fui o responsável pela maior inclusão de pobres e negros na educação infantil, na educação especial, na educação profissional e na educação superior.
Rendo a ele as minhas homenagens pela oportunidade que ele me deu de transformar a realidade brasileira no campo educacional e manterei a minha posição. Obrigada aos candidatos, agradeço e prosseguimos com as perguntas. E quem faz agora a quinta pergunta é o jornalista da TV Gazeta, Rodolfo Gamberini. Minha pergunta é para o candidato Dória Júnior. O sistema de tarifa de ônibus na cidade de São Paulo hoje, a R$ 3,80, é deficitário. A Prefeitura subsidia o sistema anualmente com cerca de 2 bilhões de reais. Na iniciativa privada, empresários como o senhor condenam a concessão de subsídios. Na Prefeitura, se o senhor for eleito, o senhor vai aplicar o receituário liberal que o fez ficar milionário e aumentar a tarifa ou vai cortar subsídios? Eu quero ouvir o comentário da candidata Marta. Rodolfo, muito obrigado pela pergunta. Eu quero deixar muito claro, nós vamos manter os subsídios. É um programa social, é importante que a tarifa seja preservada e seja mantida nas condições em que se encontra. Nós não faremos nenhum tipo de alteração nas tarifas de ônibus. Ao contrário, vamos procurar integrar ainda mais os serviços do município com os ônibus, com os serviços do Estado, no metrô e nos trens, para permitir mais facilidade e, sobretudo, reduzir o tempo em que o trabalhador fica dentro do ônibus para se dirigir da sua casa até o seu trabalho e de volta do seu trabalho até a sua casa. Isso é perfeitamente possível, uma redução de 15 a 20 minutos no tempo despendido hoje, com algumas medidas positivas e efetivas na área do transporte coletivo. Por exemplo, utilizando ônibus articulados e biarticulados nos corredores, que serão, aproveito para mencionar, mantidos nessa nossa gestão. E criar o embarque mais fácil, embarque fácil para que as pessoas possam comprar e entregar o seu bilhete antes mesmo da entrada no ônibus. Portanto, preservar o sistema tarifário e o direito justo já adquirido pela população na cidade de São Paulo. Política social não se mexe, se evolui, se preserva e se respeita. Seu comentário, Marta, 30 segundos. Bem, eu vou mexer bastante no bilhete único, porque ele não funciona como deveria estar funcionando quando foi criado, no sentido principalmente da recarga do bilhete único, que as pessoas fazem fila para conseguir recarregar, e também na frequência dos ônibus, que está um pouco desorganizada, e também na nova licitação de ônibus, eu vou aprimorá-la para que também entre a questão do combustível, do diesel, e vamos também fazer novos corredores, 100 quilômetros de corredores na cidade de São Paulo. Ok. Agora, a sua réplica, João Dória. Bem, nós vamos efetivar um programa chamado Rapidão, para permitir que nos corredores os ônibus tenham maior efetividade, maior tempo, maior velocidade, respeitando, evidentemente, os limites e permitindo, assim, o transporte de mais pessoas no menor período. E, repito, a integração com o governo do Estado através dos trens e do metrô. Tudo isso para facilitar a vida dos trabalhadores e, principalmente, diminuir o seu tempo dentro do transporte coletivo. Muito bem, nós prosseguimos para encerrar esse bloco e com a pergunta do jornalista do Estadão, Pedro Venceslau. A pergunta para a deputada Luísa Erundina, com comentário do prefeito Fernando Haddad. Deputada, na sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, ela foi marcada pelo isolamento político na Câmara Municipal e por uma guerra interna com o PT, que na época era o seu partido. Seu atual partido, o PSOL, resiste em fazer alianças fora do campo da esquerda. Como seria construída a governabilidade em um eventual governo da senhora? Olha, eu governei 4 anos com minoria na Câmara, porque para ter maioria eu teria que ter feito concessões éticas. E não fazemos isso, qualquer que seja o pretexto para colocarmos a questão da governabilidade. Governabilidade supõe apoio da sociedade civil, apoio do poder popular. Espero que a próxima composição da Câmara de Vereadores entenda que vereador não é para vender votos, para atender uma demanda do prefeito, do executivo ou da prefeita. Ele é eleito para ajudar a governar a cidade, para atender as demandas da sociedade.
E no segundo governo vou procurar, evidentemente, o apoio dos vereadores que têm um compromisso com a cidade, mas também vou mobilizar o apoio popular, que é um dos poderes que constitui o poder na cidade, para que nos respalde nas decisões importantes e estratégicas do interesse da maioria da população de nossa cidade. Eu sei fazer isso, vou fazer melhor de uma próxima vez e não vou me submeter às injunções que não estejam respaldadas pelos meus compromissos éticos, pela minha história de compromisso com a honestidade pública, sobretudo à frente do poder público e gerenciando recursos preciosos da população de nossa cidade. Seu comentário, Fernando Haddad, 30 segundos. Como nós aprovamos, com 11 vereadores, o plano diretor estratégico mais ambicioso da história da cidade de São Paulo, fazendo uma aliança com o movimento popular, sobretudo o movimento de moradia. Da mesma maneira que nós aprovamos a redução a menos da metade da dívida pública no Congresso Nacional, nos valendo de lideranças do país inteiro que nos ajudaram a aprovar uma emenda reduzindo a nossa dívida a menos da metade. É possível governar com minoria, desde que com o povo. Muito obrigada aos candidatos e nós encerramos, assim, esse primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta. Eu peço perdão, Luiz Erundina, por não ter passado a palavra para a sua réplica. 30 segundos, me desculpe. Eu quero informar ao prefeito Haddad que a população da periferia se queixa muito de que são os vereadores que indicam os subprefeitos, que em geral não são pessoas identificadas com a comunidade, qualificadas para a gestão de uma subprefeitura. Além disso, segue a orientação do seu vereador. É preciso que essa escolha seja feita diretamente pela população em cada região administrativa da cidade. Muito obrigada. Agora sim, o meu agradecimento e vamos ao encerramento do primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. Roberto de Toledo, do Estadão, está aqui com a gente. Ele vai mostrar como está a repercussão do debate no Twitter. Neste primeiro bloco, tivemos as perguntas dos jornalistas Rodolfo Gamberini, aqui da TV Gazeta, e de Pedro Venceslau, do Estadão, para os candidatos. Toledo, mais uma vez, boa noite agora. Boa noite. Como é que estão os números do Twitter? A gente vai começar mostrando o acumulado de menções aos candidatos. Então, se a gente olhar aqui, em primeiro lugar aparece o Fernando Haddad, mas com 35% das menções entre os candidatos que estão participando do debate. Mas é bom avisar que esse número começou às 5 da tarde, essa contabilidade. E o Haddad, então, começou liderando pelo acumulado, menções negativas e positivas, e aí seguido do Russomano e do Dória. Mas se a gente olhar a curva aqui embaixo, talvez seja mais interessante, porque dá para ver como é que as coisas estão evoluindo. Então, o Haddad foi ultrapassado logo no começo do debate pelo Russomano, que é essa linha preta aqui, e depois, quando houve a disputa entre a Marta e a Erundina, talvez o momento mais quente do primeiro bloco do debate, quando a Marta foi perguntada sobre a mudança de partido e a Erundina fez um comentário e fez críticas a ela, as duas cresceram, né? E daí, mas no final o Haddad voltou a crescer e terminou o primeiro bloco como o candidato mais mencionado. Valeu, Toledo. E você também pode participar do debate através da TV Gazeta, através do hashtag Gazeta Estadão.